Tem pessoas, por exemplo, hoje tem mulheres que pregam, né? Lucas capítulo 17, versículo 1. É impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Melhor lhe fora que se pusesse ao pescoço um mó de atafona, né? Que são outras versões, que é uma pedra, e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então isso é muito forte. Posso pegar carona rapidinho? Sim. Só no que a senhora leu aí? As pessoas que se levantaram contra o Bola de Neve na internet, tá? Bastiões da justiça, bastiões eclesiásticos. Uma coisa é diferente, você ser uma apologeta aqui, você ter o discernimento de refutar na Bíblia. O que é exatamente o que a senhora está falando aqui. Sim. Sobre concordância e discordância. Outra coisa, a senhora abrir um canal na internet e ficar falando aí, ó, tem que fechar a igreja, que fulano era um safado. Cara, eu não suporto essas pessoas que falaram mal. Eu sou um cristão e estou falando aqui. Eu não suporto essas pessoas que saíram falando mal do Bola de Neve, sem saber de fato, sabe? Quantas pessoas são salvas naquele ministério. Sim. Eu fui salvo naquele ministério. E as pessoas se levantaram como bastiões da justiça, como o próprio santo, apontando o dedo pro ministério do Rina e falando um monte de besteira sem saber o que estava acontecendo. Eu achei isso, cara, de uma sujeira satânica. Sim. Impressionante, querendo desviar a igreja. Porque se você tem uma pessoa que está pequenina na fé ainda e está precisando crescer, foi o suficiente para ela sair. Sim. E sabe onde essa pessoa está agora? Congregando em lugar nenhum. No mundão. Então, assim, o que acontece? Volta para a questão da motivação. Tem páginas que realmente eram páginas jornalísticas, né, que denunciaram, trouxeram fatos, porque sempre, toda história tem dois lados também, né, Rodolfo? Sim, claro, a gente precisa ouvir ambos os lados para depois chegar a um denominador comum. Quem de fato está certo nessa história? Mas eu acho que cabe a nós fazer isso na internet. Na internet não, mas assim, Deus vai levantar sempre alguém que confronte o erro. Por exemplo, Jesus fala hoje a um pastor de uma das igrejas aqui do Apocalipse, que ele tinha algo contra esse pastor, porque ele tolerava Jezabel. O problema de Jezabel era ensinar. A gente, quando fala de Jezabel, fala do espírito de Jezabel e tal. Não, era o ensino errado. Era o ensino... Ela não foi consagrada a nada, ela não era pastora, missionária, ela não era nada. Ela estava ensinando o povo a errar. E assim, essas páginas, às vezes, algumas prestam serviço e outras prestam de serviço. Umas estão em nome da defesa da fé, porque cada um hoje quer defender a sua fé conforme acha que é coerente. Eu prefiro defender minha fé conforme a minha visão e meu conhecimento bíblico. Mas tem gente que prefere expor. Não, o Senhor me chamou foi para expor, o Senhor me chamou foi para trazer. E naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expus pessoas, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você, né? Justamente, eu não te conheço. Então, hoje eu tenho buscado, mais uma vez, eu sei que a gente já está caminhando para terminar, mas eu sei que nesse tempo eu tenho pedido ao Senhor que eu seja encontrada diante dele com a motivação correta. Eu gostaria de alertar as pessoas para aquele exemplo que eu trouxe, tão simples. Assim como você não quer ser atendido por um médico que não cursou medicina, não seja pastoreado por um pastor que não tem um preparo. Porque tem pastores, por exemplo, que eu já ouvi relatos de pastores que disseram, separa dessa mulher e casa com essa, porque aquela ali era amiga, era próxima. Já vi pastores aconselhando mulheres que estão passando por situações de agressão no casamento, fica com esse homem e ora por ele, é algo totalmente errado e equivocado. Então esteja num lugar que seja saudável. Como é que a gente conhece uma igreja saudável? É pelo quanto essa igreja preza pelo ensino bíblico. Não é o culto da vitória, não é amanhã com Deus, manhã da bênção, a tarde da bênção, não. É o ensino da palavra, e conhecereis a verdade, o que vai trazer libertação para um homossexual, para a pessoa que está ali oprimida. Isso, é a palavra de Deus. É a palavra. E é a palavra na íntegra. Por que a gente não costuma mais ouvir tantos pastores como antigamente? Por exemplo, se você colocar no YouTube uma mensagem do Billy Graham, você vai ver como era que o Billy Graham pregava contra o pecado. Hoje, se pregar contra o pecado, ninguém dá glória a Deus. Ontem eu estive numa igreja, a gente aqui é pentecostal e tal e tudo. Fui trazendo uma palavra bíblica, trazendo os desfechos ali. Poucas pessoas glorificavam. Agora, quando você está numa igreja, que você desce do púlpito, entrega uma palavra, entrega isso, entrega aquilo, o povo já... Porque o povo está mais pelo emocional do que pelo racional. Sim. E não é o emocional que vai me salvar, é o meu conhecimento, é o meu racional sendo trabalhado todos os dias na presença de Deus, em oração, em estudo bíblico, em estudo teológico também. Eu não defendo hoje, você tem que fazer um curso de teologia, mas você tem que buscar a profundidade na palavra. Porque tem tanto curso barato, Rodolfo. É por isso que os pastores coaches hoje estão enchendo as igrejas. Sim. Eles estão dando palestras sobre o emocional. E fazendo eventos caríssimos. Porque é difícil você confrontar na palavra. As pessoas levantam e saem da igreja. Pois é, por exemplo,
exemplo, antigamente não havia tantos eventos pagos. Por exemplo, agora veio o Michael W. Smith. Ele foi em Balneário. Gente, o ingresso pro show daquele homem era um culto. O Jordan Peterson também esteve no Brasil e se esgotou em 5 minutos os ingressos da palestra dele. Aqui em Porto Alegre, São Paulo e Porto Alegre. Pois é, em Balneário tinha ingressos a quase R$8.000. Meu Deus. Para sentar ali nas primeiras fileiras e ter acesso a ele, tirar uma foto. Então, assim, isso é abominável. Claro, e por causa disso, o verdadeiro evangelho anda sendo sufocado. Por que a gente vê tantos ateus, tantas pessoas que acabam se desviando do evangelho e falando contra a igreja? É por causa desse tipo de aberração, que não tinha até algum tempo atrás. Então, se a gente olhasse para o passado e visse como antigamente verdadeiros milagres aconteciam, as pessoas não precisavam estar vestidas em roupas de religiões afro, rodando dentro da igreja, pulando, rodopiando e fazendo tanta coisa para se dizer cheia do Espírito Santo. Não, isso não é avivamento, isso é palhaçada. Isso aí é palhaçada. Não, para. Então, avivamento. Vamos lá, roda aí, chora aí, avivamento. Tem um famoso pastor que diz que avivamento não é subir com tambores, é descer aos pés da cruz de Cristo, é mais ou menos isso, com um grande choro. Então nós precisamos, o que vai trazer o avivamento? É um grande arrependimento, produzido por um verdadeiro e sincero reconhecimento do nosso erro. Nós estamos errando, porque nós estamos deixando nos levar pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Tem gente que, olha, eu ouvi de uma pessoa, não vou dizer o lugar que foi, porque ela costuma ouvir tudo que eu faço. Ela disse assim, olha, eu fiz um voto com Deus, com o bispo Bruno Leonardo. E antes que eu começasse a pagar meu carnê, eu recebi minha vitória. Então ela atribui a vitória ao voto que ela fez. Não é a Cristo. As pessoas não estão indo em alguns lugares à igreja por Cristo. E Cristo é suficiente. É isso que às vezes me causa revolta. Porque antigamente era tão simples. A gente vinha para Jesus com o hino da harpa sendo cantado. Hoje as igrejas, elas têm banda, elas têm climatização, elas têm bons bancos ou poltronas acolchoadas, mas falta palavra, ensino verdadeiro. Porque onde o ensino da palavra é saudável, ali há regeneração. Tem igrejas no Brasil ainda, igrejas sérias, que é pregada a palavra e você não vê os pastores envolvidos em tantos escândalos, né? E eu sou pentecostal, mas eu reconheço isso. A presbiteriana e a batista são igrejas que você não vê os pastores caindo em divisão, em tantos pecados como a gente vê no meio pentecostal. Então nós pentecostais precisamos melhorar, para que os neopentecostais não se digam pentecostais, para que o nosso caráter seja tão provado e aprovado que quando eles disserem eu sou pentecostal, a gente diga, não, você não é. Você não representa o pentecostalismo clássico. Você não é um pentecostal de verdade. Esse pessoal que anda revelando isso, pedindo pix na internet, fazendo live profética. Aí tem gente que diz, eu entrei na live e chamaram eu pelo nome. A coisa mais fácil é eu chamar alguém pelo nome. Se eu estou online aqui, tá saindo o nome todo de todo mundo que está entrando. Fulano de tal entrou. Ei, fulano, Deus tem algo para ti. Isso é uma palhaçada. E outra coisa... Mas a pessoa está carente, né, cara? A gente vive num país onde 30% da população são analfabetos funcionais. Eles não conseguem interpretar um texto. A culpa é do povo. A culpa é do povo, que não vai buscar conhecimento. Pois e vai para a igreja achando que a igreja é um grande hospital, onde os egos precisam ser afagados, onde eu preciso validar a sua dor, onde eu vou te pegar no colo e vou falar que Jesus é um cara que vai sempre te abençoar e que você vai estar no colinho do papai. Mas esse é o que acontece hoje, é verdade. Mas eu sou o cara do confronto, olha que eu Mas no hospital a tua dor não é validada, ela é tratada. Então...